Uma pergunta que os investidores, eu acho que não cansam de fazer, né? É o futuro do preço da gasolina, né? Eu sei que a gente se preocupa muito como consumidor, né? No dia a dia, na bomba, mas a gente sabe que em Brasília tem muitas discussões rolando, enfim. Se você puder dar uma atualizada, o que é mais provável, o que é possível de fazer? E eu vou ser bem direto aqui na pergunta, né? Acho que você vai entender. Quem que no final do dia pode pagar essa conta, né? Será que vai sobrar para o acionista da Petrobras? Enfim, quais são as possíveis soluções que estão conversando por aí? Ô Marco, você traz um dos temas centrais aqui das últimas horas, dos últimos dias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, passou o final de semana inteirinho estudando aí uma forma de unificar algumas propostas aqui na Câmara dos Deputados. Ontem ele também deu algumas declarações. E, em resumo, ele tem a expectativa de colocar essa proposta que trata do ICMS/combustíveis em votação na próxima quarta-feira. A peça-chave desse puzzle, Marco, é o seguinte: ele ontem, quando apresentou quais são as alternativas de votações, ele também deixou bastante claro que o governo ainda não abraçou a proposta. Por que o governo ainda não abraçou a proposta? Porque a ideia é criar um fundo que, a partir desse fundo, fica então amortizado aí possíveis mudanças no combustível, possíveis alterações no ICMS. Só que ninguém explicou ainda como é que vai ser, quais são as receitas desse fundo, qual a origem das receitas desse fundo e como vai ser a regulamentação desse fundo. Então, isso ficou ainda de ter uma devolutiva aí por parte da equipe do Paulo Guedes sobre esses pontos, mas é um ponto central, Marco, é um ponto que realmente pode travar essa questão. Porque a ideia do Arthur Lira é criar ali o que ele chama de ad rem, esse nome é bastante esquisito, né? Mas o tal do ad rem é uma alíquota fixa, ele quer pegar a alíquota fixa dos 2 últimos anos e estabelecer aí para o próximo. Então, para fazer isso vai ter impacto nas questões do ICMS, e como vai ter impacto na questão do ICMS, teria que ter esse fundo. E aí que está o grande dilema de como isso vai avançar. Não há ainda uma solução para esse tema, não há ainda uma questão já fechada aqui. A gente ainda vai ver ainda muita discussão sobre isso, e é possível até a gente chegar na próxima quarta-feira, Marcos, sem ter essa solução, tá? Já posso só entrar rapidinho nesse ponto aí, só um segundo, porque é exatamente essa questão da tributação aí, na verdade, do ICMS que eu queria falar um pouquinho. Ontem, né, você estava explicando aí exatamente isso, do Lira ter falado aí sobre essa questão do ICMS, que vai permitir a redução do preço da gasolina em 8% do etanol, 7% do diesel e do diesel em 3,7%. Mas hoje a gente já viu que o secretário da Fazenda aí, aqui de São Paulo, Henrique Meirelles, acabou de falar sobre esse assunto, e ele disse que não faz sentido nenhum jogar essa questão para os estados, né, que acaba sendo o elo mais fraco, nem para os estados nem para os municípios, que acaba sendo o elo mais fraco aí, sem poder emitir títulos. Será que ia ser um tema ainda que a gente vai ver aí muita discussão em relação a isso? A gente acabou de ver já o Meirelles já ali tentando falar que não dá para jogar para os estados, né? Esse é o ponto mais sensível que tem, tá, Paula? Assim como na reforma tributária, existem várias bases de cálculo sobre e possíveis impactos, e nunca há um acordo sobre qual é o real impacto disso nas contas dos estados, porque quando a gente está falando de ICMS, a gente está falando aí de receita para os estados, também para a União. Então, esse é um ponto sensível. Ontem, quando o Arthur Lira deu essa declaração aqui no Salão Verde, ele também disse que poderiam surgir várias versões, vários valores, e ele sabia que ia ter essa repercussão, porque não há nenhum consenso sobre o tamanho do impacto, não há nenhum consenso, inclusive, Paulo, se realmente vão ser esses 8% de redução na gasolina, de 7% no diesel. Então, como há várias vertentes aí, como há várias propostas e entendimentos diferentes, é isso que dificulta ainda mais se avançar essa proposta. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente volta para a pergunta do Marco, mas vai ser necessário criar um fundo. Tudo bem, mas esse fundo vai cobrir, qual o tamanho desse fundo? Vai cobrir os 8% de redução na gasolina, vai cobrir os 7% do diesel, mas não é esse o valor, é outro valor. Então, assim, por isso que fica sempre em aberto,
E é aí que está o nó dessa discussão. Já se vai criar um fundo, qual o tamanho do fundo? O governo fala que o impacto é de um tamanho, os estados falam que o impacto é de outro, então como é que chegar num consenso sobre isso?